Em algum momento da sua vida você já deve ter passado por alguma decepção em algum jogo, ao ponto de você odiar ele ou até mesmo pegar alguma raiva da empresa. Mas é claro que isso às vezes não acontece de graça, pode ser por algum marketing ruim da empresa ou às vezes porque o game é muito esperado e é de uma saga muito boa, o que deixa a expectativa até mais alta ainda. Porém, existem algumas exceções aí, às vezes o jogo é muito bom, porém ele não é da forma que a gente estava esperando, ou às vezes até mesmo muda algumas mecânicas, o que deixa alguns fãs muito irritados. Então hoje vamos conversar um pouco sobre esses games e ver que esse ódio aí que você tem é muito bobo. Eu sou o João e agora é hora de falar dos jogos que são odiados por razões bobas. Agora, pra você evitar que eu fique muito bravo com você por motivo muito bobo, deixa o like, cara, evita isso, evita essa raiva em mim aqui, pô. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu já vou começar aqui com 3 jogos de uma vez, porque é tudo de uma saga só, então já junta tudo pra poupar tempo. A saga é Assassin's Creed, e aliás eu não posso ficar falando muita coisa aqui, porque em vídeos passados eu falei muito mal do Assassin's Creed Valhalla sobre os bugs, mas não vai ser sobre ele especificamente. A saga Assassin's Creed sofreu uma grande mudança no seu estilo de gameplay mais ou menos em 2017, quando lançou Assassin's Creed Origins. E o jogo veio com várias mecânicas de RPG que deixou o jogo um pouquinho mais estratégico, não dava pra simplesmente sair batendo em geral, como acontecia nos jogos passados. Você tinha que atacar e defender e tinha que ser um pouquinho mais inteligente na hora do combate. Além disso, eles acrescentaram algumas armaduras no jogo que te davam alguns efeitos ou alguns atributos, algo que não acontecia nos jogos anteriores. Não era apenas uma skin normal. E a questão é que toda roupa tem o seu efeito ou algum atributo, e isso também dependia do seu nível. E nesse caso você tinha que ir aumentando de pouco em pouco cada vez a força do seu personagem. O Assassin's Creed Odyssey foi no embalo porque o Origins foi um grande sucesso e foi uma grande inovação para a saga também. O Odyssey foi um outro sucesso que acrescentou muito ao que já tinha. Mas é claro que com mudanças desse nível vieram alguns fãs e simplesmente odiaram o jogo, falando que o Origins simplesmente estragou a saga e algumas pessoas até nem sequer conseguiram jogar o jogo dessa forma de RPG. E para algumas pessoas Assassin's Creed Odyssey nem sequer era um Assassin's Creed mais, que foi uma das minhas reclamações na verdade em relação ao vídeo do Assassin's Creed Valhalla quando eu tava falando dos bugs, como por exemplo a história, que é basicamente um pano de fundo para tentar dizer que é Assassin's Creed. Na verdade é um jogo de viking aleatório com algum tema de Assassin's Creed ali no meio para dizer que é Assassin's Creed. O Origins e o Odyssey sofreram muitos ataques, mas o Valhalla também acabou não escapando disso, mesmo ele sendo um jogo com uma mecânica muito boa, infelizmente muito bugado, mas ainda assim com uma mecânica muito boa. E agora em si eu nem sequer tô falando da história. Na real, se você quiser ver eu falando um pouco mais da história, é melhor ver o vídeo que tá passando aí na tela, o que tá passando no card aí em cima. Mas o Origins e o Odyssey são jogos muito bons. No entanto, o pessoal simplesmente odiou porque mudaram alguma mecânica do jogo. Assassin's Creed sofreu um ódio por causa de gameplay, mas The Last of Us Part 2 sofreu um ódio por causa da história em si. Na altura do campeonato não é mais spoiler falar sobre esse jogo, mas caso você tenha comprado o jogo recentemente e esteja com muita vontade de jogar ele, não quer nenhum spoiler e tenha ficado escondido numa caverna para não tomar nenhum spoiler, pula o vídeo pro tempo que tá aparecendo aí na tela. Mas então, com pouco mais de 1 hora de gameplay mais ou menos, o Joel simplesmente vai jogar golfe com o capeta. Além do jogo ter a maior coragem de matar um dos personagens favoritos do público, ainda obriga o jogador a jogar com a Abby. A morte do Joel é um choque tão forte que homens viram meninos e mulheres viram meninas. É impossível não chorar com aquela cena de tão forte, de tão seca que ela é. Muitas pessoas odiaram isso com todas as forças ao ponto de boicotarem o jogo e não quererem jogar mais, e simplesmente darem uma nota ruim pro jogo por essas cenas iniciais. Então quando você entrava para ver a nota do jogo, The Last of Us Part 2 com uma nota muito baixa, porque o público que viu essa cena inicial odiou com todas as forças. Muitos queriam que o Joel fosse honrado, mesmo o Joel sendo um assassino profissional praticamente, que matava todo mundo sem pensar e sem dó. E aí quando chega no final do jogo, vem um spoiler agora que eu vou falar, para quem comprou o jogo tá na metade do caminho, não quer spoiler, minutagem tá na tela. E no final, quando a Ellie não mata a Abby, aí se criou uma segunda leva de pessoas que começaram a odiar o jogo por outro motivo, cara. Falaram que o final é uma merda. Pode até não agradar a todos, mas falar que é uma merda é muito complicado. The Last of Us conseguiu fazer metade do público ficar muito bravo e quase parar de jogar o jogo logo no início, e o restante que ficou odiou jogar com a Abby, que é uma personagem a propósito muito boa e muito bem construída, e ainda por cima não acaba com aquele tom de vingança, o que fez o pessoal que sobrou, que jogou até o final, odiar mais ainda às vezes. Mas The Last of Us Part 2 é um jogo simplesmente incrível que ganhou como game do ano e não foi à toa. Eu dei a opção de spoiler aqui pra vocês porque o jogo é tão bom que vale você mesmo ter a sua própria experiência com esse jogo. Aconselho a todos a jogar esse jogo. Até pra quem parou no início, por exemplo, volte, você não vai se arrepender. O próximo aqui da lista é um jogo que pra sua época foi muito ambicioso e a empresa aproveitou pra aumentar o hype cada vez mais. Vamos falar de Resident Evil 6. Eu não vou chegar aqui pra cuspir no prato que eu comi porque quando esse jogo lançou eu me diverti
demais jogando ele no meu Xbox 360 com meu primo, mas jogando esse jogo sozinho, pelo amor de Deus, o jogo é bem cansativo e é bem maçante. Tinha 3 campanhas principais, incluindo a da Ada, e isso era uma das maiores reclamações que o público tinha em relação ao jogo. Era grande demais, velho. Além do jogo, claro, né, não ser de Resident Evil de verdade e também não ser survival horror. Eu sei que eu falei survival horror errado, mas vai ficar assim. O jogo, na real, ele era de ação e tentava se disfarçar de horror, mas na real era uma mistura muito esquisita de qualquer coisa, a não ser a campanha do Chris, que era a campanha mais interessante e a melhorzinha e tinha uma história mais bacana. E também tinha o Pierce, que era um personagem bem legalzinho também. Mas contextualizando bem, de forma geral, o jogo até vendeu bem, mas longe dos padrões que a Capcom queria na época, o que fez o Resident Evil ficar na geladeira por muitos anos. Mas na real, ele era tão ruim assim quanto parecia. Na real, ele era até bom pra um jogo de ação que tem o nome de Resident Evil, mas se você tirar esse nome de Resident Evil, dá até pra jogar, mas eu aconselho que você jogue em companhia, jogue com outras pessoas, porque ele é um jogo muito chato quando você joga sozinho. Ah, e o Quick Time Event é um negócio que enche o saco demais, cara. A Capcom acho que aprendeu isso e realmente nunca mais vai colocar isso em lugar nenhum. E pra gente fechar aqui, eu tenho que falar do marketing horrível que foi feito em Watch Dogs 2. A Ubisoft prometeu muita coisa pra esse jogo, muita coisa mesmo, gráficos absurdos com uma mecânica simplesmente maluca pra época, e no final só cumpriu uma parte, que é ser um jogo de hacker e só mesmo, acabou. O resto das promessas ficou no meio do caminho. A ambição da empresa foi tanta que tiveram comparações até com GTA V na época, mas quem aí não se lembra da E3 que aconteceu quando mostraram aquele jogo incrível, lindo demais, e depois que lançou foi um desastre completo. Algumas pessoas conseguiram até olhar algumas pastas dentro do jogo quando estava jogando no PC e encontraram pastas escritas E3, comprovando que a gameplay era totalmente forjada. O público caiu matando porque a empresa prometeu tudo e simplesmente entregou nada. E novamente eu não vou cuspir no prato que eu comi, porque quando eu joguei no 360 eu me diverti bastante. Ele tinha muitos bugs? Sim. Tinha vários problemas? Com certeza. Porém, o impacto foi maior porque a empresa conseguiu colocar muitas mentiras na nossa cabeça. Porque na real, o jogo não é tão ruim assim quanto aparenta ser. Só que eles colocaram uma imagem, uma expectativa tão alta que quando lançou parecia uma bosta. Mas hoje em dia é okzinho. Na verdade, pra época, assim, se você não tivesse com a expectativa tão alta, era um jogo jogável, era divertidinho. Mas teve uma grande parcela do público que pegou uma raiva da empresa, uma raiva ferrada da empresa e do jogo, e no final só acabou aumentando a fama da Bugsoft cada vez mais. Muito obrigado pra você que me acompanhou aqui até o final. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal porque vai ajudar bastante. Também compartilha pra aquele seu amigo que odeia jogos por qualquer motivo muito tosco. E se esse vídeo for bem, vai ter uma segunda parte, porque tem muito jogo bacana e muito jogo da hora que é completamente injustiçado que dá pra falar aqui. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.